primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, esse tempinho que foi dedicado aí para estar participando com a gente. A gente sabe que o dia a dia é corrido e uma horinha no nosso dia é bem disputado, né? Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão participando. O nosso segundo SB Cert Talk para falar sobre orgânico, tá? O nosso primeiro deste ano. A nossa ideia, quando criamos esse programa, tá trazendo algumas dúvidas e algumas dúvidas das empresas e dos produtores para os nossos especialistas, para que a gente possa estar conversando e estar tirando essas dúvidas e auxiliando vocês durante o procedimento da certificação e entendendo um pouco mais sobre ela, tá? Eu sou o Luiz Otávio, trabalho no departamento comercial da SBCert, Oia Brasil. Vou estar intermediando essa conversa agora. A gente vai estar junto com nós, vamos ter duas especialistas, duas pessoas que eu admiro bastante, duas pessoas que me socorrem muito no dia a dia, nas minhas dúvidas técnicas, e eu acredito que não teriam pessoas melhores para estar trabalhando com nós e explicando sobre o plano de manejo orgânico. Então, eu vou pedir para que elas se apresentem, começando pela nossa convidada externa, né, a de fora, a nossa visita, que é a Ana Zibete. Ana, por favor, fale um pouco sobre você, sobre sua trajetória, sobre os trabalhos que você vem realizando, para que a gente possa estar dando início aí no nosso SBCert. Obrigado, Luiz. Bom, eu também gostaria de agradecer o convite, né, que fizeram para participar desse bate-papo com vocês. Vai ser um prazer essa troca. O pessoal me chama de Ana Zibete. Acho que aqui, como agora estamos em 2 anos, fique livre para me chamar de Zibete, é mais fácil, para a gente não fazer confusão. Eu sou engenheira agrônoma e mestre em agroecologia, formada pela UEM, aqui em Maringá, no Paraná. E trabalho na área de produção orgânica, agricultura orgânica, há pelo menos uns 15 anos. E juntamente com meu pai, que é agrônomo também atuando na área aí por muito mais tempo do que eu, nós formamos uma empresa de consultoria chamada Poema Soluções Sustentáveis. E o foco dessa empresa é atuar nos serviços de consultoria nessas áreas de sustentabilidade, agricultura regenerativa e orgânica. Até 2017, a gente trabalhou como inspetores de uma certificadora, né? E agora, como a gente costuma brincar com o pessoal, a gente está do outro lado da força, né? Ajudando diretamente os produtores e os responsáveis aí de empresas, indústrias, na organização desses processos de produção, processo de conversão das unidades, e também auxiliando nessa parte de organização documental, de procedimentos para alcançar a certificação. Obrigado, Ana Zibete, né? Hoje a gente tem 2 Anas, tem que me policiar aqui para não me confundir. Ana Helena, por favor, se puder se apresentar. Bom, eu sou Ana Helena Barros, trabalho com orgânico um pouquinho mais de tempo do que a Zibete, né? Comecei na Oia a minha carreira com agricultura orgânica em 2005 e depois estive no IBD e agora estamos de volta na Oia trabalhando com certificação orgânica. Eu já fui inspetora e ainda sou, mas não tanto, porque hoje eu trabalho na parte interna dos processos de certificação, trabalho com a gestão dos projetos e a gente vai falar nesse bate-papo, a gente está pensando em falar sobre o plano de manejo orgânico. Estamos estreantes aqui, né? Eu e a Ana Zibete, acho que o Luiz também, estreando atrás das câmeras, mas estamos sempre disponíveis para falar com vocês. É um prazer estar aqui e espero que vocês aproveitem esse tempinho que a gente vai estar junto. Obrigado, Ana, pela apresentação. Passar para todos, tá? A nossa comunicação vai ser feita toda pelo chat.
Então, caso vocês tenham dúvidas, ou queiram compartilhar algo durante a apresentação, fiquem à vontade para estar enviando no chat, tá? A gente vai estar lendo aqui e vai estar tentando responder todas as dúvidas de vocês, tá? Uma dúvida que é bem recorrente, que eu recebo bastante esse questionamento durante os atendimentos, atendendo produtores e empresas, principalmente os produtores, eles ficam muito na dúvida por que eu tenho que preencher o plano de manejo? Para que tudo isso de documento, né? E nós tentamos hoje formar essa equipe aqui para pensar sempre dos dois lados, do lado do produtor e do lado também da certificadora, tá? Então, a Ana Zibete, como consultora, a gente trouxe ela aí representando os produtores e toda a dificuldade que eles têm para estar atendendo os requisitos da certificadora. E eu queria passar para a Ana agora, para a Ana explicar a grande importância do plano de manejo e ter um plano de manejo bem preenchido, bem definido, antes da auditoria ou depois da auditoria, como que funciona certinho. Perfeito. Eu acho que para falar sobre o plano de manejo orgânico, a gente tem que lembrar primeiro o que é um processo de certificação. Então, o processo de certificação é uma auditoria que nós fazemos no campo, dizendo que aquele produtor ou aquela empresa que tem um certificado de conformidade orgânica cumpre todos os requisitos da norma orgânica aplicável. Então, o produtor pode ter solicitado à certificadora o selo BR, né, o Orgânicos Brasil, ou de repente para uma exportação, ele também vai pedir a certificação do regulamento europeu, NOP, Japão e por aí afora. E nesse processo, o que conta principalmente é a gestão e a rastreabilidade desse produto. A certificadora, ela vai visitar esse produtor no máximo 2 vezes ao ano e muito raramente uma terceira vez em casos específicos. E com essas visitas a gente tem que dizer para os donos dos selos, e que eu sou dono do selo Orgânicos Brasil, é o Ministério da Agricultura. E nós reportamos ao Ministério da Agricultura falando: este produtor cumpre os requisitos que vocês estabeleceram na Lei Brasileira de Orgânicos. Para isso eu preciso ter uma base muito segura e muito rastreável. Eu preciso rastrear esse produto e garantir que ele está sendo produzido dentro do sistema orgânico, desde o momento que o produtor coloca isso no solo até o momento que chega no consumidor final. Então, toda e qualquer certificação de qualidade, seja de um produto agrícola, seja de uma peça de navio, seja de uma peça de avião, todos esses protocolos de qualidade que atestam a qualidade de algum produto, uma qualidade específica de um produto, ele é baseado na rastreabilidade, é baseado em registros. Então, o plano de manejo, ele entra inicialmente dentro desta questão de rastreabilidade e gestão. E aí agora a gente tem outros pontos que corroboram isso. Então, a primeira coisa é que as normas orgânicas, a norma brasileira, a norma europeia, a norma americana, a norma japonesa, tem um requisito que diz que é obrigatório que esse produtor apresente um plano de manejo. E os itens constantes nesse plano de manejo também estão elencados na legislação ou na norma em questão. Então, a primeira coisa do plano de manejo é que ele é obrigatório. A norma diz que ele é obrigatório. E dentro da norma também diz que ele tem que estar atualizado anualmente. Então, é muito comum o produtor falar: eu já entreguei
esse plano de manejo ano passado e eu não mudei nada. Então, a primeira coisa que mudou. De um ano para outro, o mundo é dinâmico, as pessoas são dinâmicas, a gente muda quanto mais um plano de manejo. E aí, se realmente você constatar que não houve mudança nenhuma, você precisa pelo menos demonstrar que você checou isso, que você olhou esse documento e viu, não mudei nada. Assina e coloca a data dessa sua revisão para realmente aferir que você não mudou nada. Então, nós estamos falando da parte legal. A norma exige que o produtor apresente um plano de manejo com todos os requisitos que estão descritos na norma e que ele seja atualizado anualmente. A segunda coisa que eu acho que é de extrema importância é que esse plano de manejo é um documento de gestão. É um documento onde o produtor consegue estabelecer o que ele vai fazer durante o ano e que esse certificado de conformidade orgânica está válido. Então, ele vai descrever nesse documento o planejamento dele. Toda empresa, toda propriedade rural e até mesmo dentro da nossa casa é importante que a gente tenha um planejamento. Porque tendo um planejamento, se alguma coisa sair fora do planejado no decorrer deste período estabelecido na norma brasileira por um ano, né, 12 meses, e também as outras normas, cada um tem uma particularidade, mas em geral, um ano. Eu tendo isso planejado, saindo do planejado, eu sempre tenho um plano B, porque não é uma coisa que está solta, é uma coisa que está prevista, é uma coisa que eu coloquei. E, para finalizar a importância desse documento, que é o plano de manejo, bom, é importante lembrar, eu tenho descrito o que eu vou fazer na minha propriedade ou na minha empresa. Eu tenho os registros que eu tenho que armazenar neste período. Eu tenho os documentos comprobatórios de uma ou outra atividade. Então, por exemplo, eu tenho um insumo, eu vou ter uma declaração de que aquele insumo cumpre as normas orgânicas. Então, é um documento complexo e completo para que você tenha este planejamento durante o ano de vigor desse seu certificado de conformidade orgânica. E aí, para finalizar a importância dele, como que a certificadora avalia esse produtor? A certificadora vai receber esse documento previamente, a gente vai olhar esse documento antes da inspeção, a gente vai, se alguma coisa está em dúvida, se alguma informação é conflitante com outra informação dentro do próprio plano de manejo, a gente já vai questionar para poder esclarecer a dúvida, para deixar que essa informação tenha qualidade, bastante qualidade, e que ela esteja completa para o inspetor trabalhar, para ele fazer uma inspeção de qualidade, uma inspeção digna, uma inspeção segura, para que no final dessa inspeção, gerado o relatório, a certificadora possa analisar esse relatório e tomar uma decisão. Essa decisão ela pode ser favorável, que acaba recebendo um certificado de conformidade orgânica, ou ela pode ser desfavorável, onde nós vamos ter que solicitar a esse produtor que ele trate os desvios da norma que foram encontrados pelo inspetor. Desvio à norma comumente chamado de não conformidade aos requisitos. Então, são três importâncias que eu citei aqui. A obrigação, é uma obrigação legal ter esse documento e ele ser atualizado anualmente. A rastreabilidade e a gestão desta propriedade.
e a capacidade que o inspetor vai ter de fazer uma inspeção segura, uma inspeção clara, para que a gente possa tomar uma decisão segura referente a esse produtor. Então, do ponto de vista da certificadora, eu entendo que a gente pode citar esses três fatores de importância de um plano de manejo orgânico. Um ponto que eu acho legal também, Ana, é que esse preenchimento anual que é solicitado, muitas vezes o nosso documento, é claro, ele não sofre uma alteração brusca, né? Pode mudar totalmente, mas nós aqui na certificadora também sofremos auditorias, né? Auditorias, melhoria contínua, e a norma muda também. Então, pode ser que de um ano para o outro o documento tenha algumas alterações, né? Alguma exigência de um ponto novo, ou retirou algum ponto antigo, então possa ter alguma alteração. Exatamente, e eu acho que um ponto importante que o Luiz tocou e que eu não tinha falado é com relação aos acreditadores da certificadora. Então, a certificadora ela passa por auditoria do Inmetro, do SEGECR Inmetro, que verifica os pontos da ISO 17.065, que é a ISO que regulamenta a certificadora. Então, se a gente está checando os documentos, se a gente está checando os procedimentos, e ele vê se a gente está cumprindo isso através dos documentos que os clientes nos enviam. E também ela é de suma importância para o credenciador. Então, quem é credenciador do Orgânicos Brasil é o Ministério da Agricultura, que é o dono do selo. Ele vem ver a parte técnica. Então, ele quer ver se o produtor, se aquele plano de manejo que a gente recebeu do produtor e que a gente utilizou para fazer a inspeção, realmente cumpre os requisitos da norma que é dele. Então, esse ponto que o Luiz levantou é também de extrema importância. Esse documento é um documento que serve para os órgãos acreditadores e credenciadores verificar que todo o processo é seguro e que aquele certificado emitido no final do processo, de um processo de sucesso, porque é importante o produtor saber que quando o produtor entra numa certificadora pedindo um processo de certificação, ele não está comprando o certificado, ele está comprando o processo. E se ele tiver tudo certinho, ele vai ser brindado por um certificado no final. Porque se ele não fizer nada certinho, no final do processo ele vai ter a negação da certificação. Então, esse documento, ele é o documento base do sistema de produção orgânico que quer ser certificado. Não, legal, Ana, ficou bem claro. A gente recebeu uma pergunta aqui, queria te passar para ver se você consegue responder para a gente. Quais estratégias podem ser adotadas para educar e engajar agricultores na transição para o manejo orgânico? Quais estratégias podem ser adotadas para educar ou engajar agricultores no preenchimento do manejo orgânico ou na utilização do manejo orgânico? Então, eu entendo, isso seria a parte que a Zibete ia falar, na verdade, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Para você engajar o produtor a preencher o plano de manejo orgânico, a preencher os registros, a preencher toda a documentação necessária para que o processo de certificação orgânica seja seguro, você tem que explicar para ele o que é uma gestão, o que é uma administração. O plano de manejo orgânico nada mais é do que um planejamento, né? Então, grandes empresas, grandes fazendas, elas têm sempre planejamento. Então, o produtor, qual que é a grande dificuldade da agricultura orgânica? Isso aqui eu quero dizer que é a minha opinião, né? Então, não estou falando aqui uma verdade absoluta, mas a minha opinião.
A maior parte do produtor orgânico, ele é pequeno produtor e ele vive dentro da propriedade. Então ele levanta de manhã da cama dele, toma o café da manhã dele, vai para o quintal dele trabalhar, fazendo uma analogia para a gente que mora na cidade. Vai para o quintal, ele passa o dia inteiro lá trabalhando, vem, come e tal. E aí ele está também fazendo a gestão da propriedade dele, da vida dele pessoal. E aí ele acaba não separando a empresa da vida pessoal. Isso a gente tem visto também acontecer muito com pessoas que trabalham home office. A dificuldade de fazer essa gestão. Então, veja, o produtor rural ele está trabalhando a home office desde sempre, a maior parte do produtor rural. Então, existe sim uma dificuldade de separar a vida pessoal de vida profissional. E o que a gente faz na nossa vida pessoal? Isso é comum. A gente faz a gestão de cada passo que a gente dá, de cada chiclete que você compra, de cada coxinha que você compra no dia que você passa pela cidade? Faz. E muitas vezes, no final do mês, acaba ficando alguma conta para trás. Você acaba gastando mais do que você pode. Obviamente que tem outras questões econômicas e sociais envolvidas nisso, né? Que é essa instabilidade que a gente vive, mas tirando essa questão, ficando só na parte prática de gestão de vida. Nós, na nossa vida, a gente não registra tudo que a gente faz, a gente não planeja o nosso mês, a gente malemar planeja quando a gente tem intenção de comprar um carro novo. Enfim, o que acontece? Ele acaba não tendo. Então, é muito comum nós técnicos, quando vamos ao campo, ter a reclamação por parte do produtor que o que ele está fazendo não dá dinheiro. E aí a gente pergunta, mas onde que o senhor está perdendo dinheiro? E ele não sabe responder. Então, o plano de manejo, os registros do plano de manejo fazem parte dessa administração, dessa gestão. Ele vai utilizar essa ferramenta para identificar algum vazamento que ele tenha nesse processo dele, desse processo produtivo, de plantar, colher e vender. Entendeu? Porque ele tem que saber o quanto que ele gastou para plantar, o quanto que ele gastou para manter essa produção, para ter uma boa produção, o quanto ele gastou para colher, o quanto ele gastou para fazer o processo de comercialização e, no final, o quanto que ele vai ter de lucro. O produtor, muitas vezes, não sabe isso. E aí, neste processo de engajamento, que aí é a parte da Ana Zibete, ela vai falar agora, esse processo de engajamento que o consultor precisa fazer é explicar para ele que ele tem em mãos uma ferramenta orientada para ele poder fazer a gestão e administração do negócio dele e conseguir separar a vida pessoal da vida profissional dele. Ana, bem-vinda de volta. Perdão, pessoal. A gente, nós estamos desde ontem à noite, na verdade, aqui com um pico de energia e ontem nós já ficamos sem internet da meia-noite até meio-dia de hoje. Então, fui corrido para colocar em ordem. E agora, de novo, eu ia começar a falar, né? Estava no tempo e caiu um temporal de novo e deu outro pico de energia. Desculpa. São as dificuldades de uma cidade de interior, né? Mas vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar. Perfeitamente. Sim, ao vivo sempre tem os imprevistos. Ainda bem que tem o 4G aí para recorrer nesses momentos, né? Bom, então, perfeito, Ana, Luiz. Eu perdi algumas falas da Ana ali no meio, né, no período que eu fiquei fora, mas com relação à importância do plano de manejo, pensando na ótica ali para o produtor, né? Vou retomar esses pontos e depois, com sequência, com relação a essa questão ali do que é necessário, quais são os pontos importantes, ou o que é necessário para o produtor fazer um bom plano de manejo. Com relação à importância, eu quero só voltar um pouquinho antes até do plano de manejo,
para a gente comentar com relação ao conhecimento do produtor com relação às normativas. Parte daí, eu acho, o problema. Por quê? Assim, com exceção dos advogados, eu acho que poucas pessoas gostam, de fato, de, né, ler e interpretar legislações. E quando a gente fala, né, quando a gente já comenta com um produtor, que geralmente é uma pessoa mais simples, muitas vezes, né, não tem estudo completo e tudo mais, você fala que ele precisa ter conhecimento da legislação, precisa ter conhecimento das normas, isso já cria um monstro na cabeça do produtor, entendeu? Então já fica uma dificuldade. Por mais que às vezes o próprio Ministério da Agricultura tenta facilitar a escrita das normas, né? E nessas atualizações mais recentes ficou de fato um pouco mais fácil da gente compreender a escrita, o que de fato que eles estão querendo ali, né, na normativa. Ainda assim, para o produtor é uma dificuldade. Então, o medo que o produtor tem de receber uma pessoa que, na ótica dele, vai chegar lá e vai fazer uma fiscalização na sua propriedade, né? Ou mesmo até numa indústria, que mesmo que as pessoas já estejam na indústria acostumadas a receber auditorias de qualidade e tudo mais, sempre existe aquele clima de tensão, né? Em que vai vir uma pessoa, um fiscal, um auditor, um inspetor, que vai fazer essa verificação dos processos deles. Isso cria uma atmosfera de ansiedade, né? Então, a importância que tem o plano de manejo é justamente para dar conforto para o produtor ou para o responsável da unidade produtiva, em que ele está seguindo o caminho correto. Então, eu costumo dizer para os meus clientes, para o pessoal que a gente atende, que o plano de manejo nada mais é do que um manual de funcionamento da sua unidade produtiva, né? E a unidade produtiva pode ser um sítio, a chácara, a fazenda, a agroindústria, a indústria de alimentos, enfim. E esse manual de funcionamento é igual a um manual, por exemplo, de um equipamento. Comprou um celular, comprou um notebook, um equipamento, um veículo, sempre vai ter um manual de funcionamento junto com esse equipamento. E nesse manual a gente pode buscar ele, recorrer a ele quando acontece algum tipo de problema, algum dano que não era previsto, alguma ação que não estava prevista ali. Ali no manual vai ter as indicações do que fazer no caso de acontecer alguma coisa, ou quais os riscos que estão associados, né, naquele produto, naquele produto que você comprou, aquele equipamento que você comprou. E na prática, quando a gente fala de certificação orgânica, é a mesma coisa. O plano de manejo orgânico, ele vai dar o guia tanto para o produtor quanto para a certificadora, para entender, para que as duas, né, para que as duas entidades ali, produtora e certificadora, possam se comunicar de forma adequada. Então, que a gente costuma orientar o produtor é que, no momento em que a gente vai fazer a elaboração desse plano de manejo, a gente tem que ser o mais fiel possível à realidade, né? A situação que a gente encontra ali no campo, mas é importante que a gente tenha alguns pontos de atenção também. Primeiro, além de conhecer a legislação, porque você tem que colocar as informações naquele plano de acordo com os requisitos, os regulamentos que pedem cada norma que você está solicitando. Então, se o produtor está querendo certificar só para o mercado brasileiro, aí ele vai seguir, vai colocar as informações que pede a legislação brasileira. Se ele está querendo também certificar para alcançar os mercados externos, aí vão ter outras informações adicionais ou um pouquinho diferentes que a gente precisa descrever para contemplar também esses requisitos do mercado externo. Então, quando a gente vai fazer essa descrição, a gente tem que ter isso em mente. E também a gente tem que ter em mente que a pessoa que vai receber esse documento, ela tem que ser capaz de entender o que a gente escreveu ali. Então, a gente sabe que, né, pelo tamanho do nosso país, né, uma extensão continental praticamente, e várias culturas, vários dialetos ali, várias formas de se falar nesse Brasilzão grande aí, a gente tem dificuldade de compreender certas coisas. Então, no momento que a gente vai descrever, é importante que a gente não coloque termos que sejam regionais, evitar, pelo menos, minimizar a chance de que outras pessoas não compreendam isso.
né? A parte agrícola já tem seus termos técnicos que são, né, específicos, e para as pessoas avaliarem isso também precisam ter conhecimento desses termos. Mas se a gente usar os termos regionais, aí fica mais difícil ainda. Então, esses cuidados a gente sempre pede para os produtores terem, né, no momento da gente fazer esse levantamento e elaboração do plano de manejo orgânico. Daí, só acho que para complementar, se ficou algum ponto solto ali do que vocês comentaram antes, vocês me avisam que eu complemento. Esse plano de manejo orgânico vai ser utilizado pelo inspetor depois que ele passa pelo processo de avaliação pela certificadora, como a Ana Helena falou, né, uma vez que ele está, né, coerente com as informações, né, mesmo que tenham alguns pontos ali para ser corrigido, mas mesmo que ele esteja, ele estando coerente, a certificadora libera esse documento para o inspetor fazer a auditoria na unidade produtiva. E aí, o inspetor nada mais vai fazer do que chegar na propriedade e comparar, conferir, né, isso de uma forma mais simples, vai conferir as informações que estão nesse plano de manejo, ou seja, nesse manual de funcionamento, vai checar ponto por ponto, né, se de fato aquilo que está escrito ali é aquilo que se aplica na prática, é o que se vai fazer na prática, ou que se já está fazendo, ou que vai fazer na prática. Porque a gente tem esse plano de manejo, geralmente, né, ele está previsto, são práticas que estão previstas para serem executadas ao longo de um ano, né, pelo fato de que a gente precisa fazer essa renovação, essa revisão desse documento anualmente, né, para fazer a renovação do processo de certificação também, a gente também precisa revisar esse documento, porque muita coisa muda. Ainda mais produtores que trabalham, por exemplo, com cultivos de ciclo curto, hortaliças, né, vamos colocar. Nossa, às vezes você fez um planejamento de plantar lá X mudas de alface, rúcula e agrião, e de repente surge um negócio, né, de um mês para o outro, e surge a oportunidade daqui a pouco de você plantar e vender também espinafre, que não estava no seu plano. Então, essas informações são importantes para que exista uma confiança entre a certificadora e o produtor. Por quê? Outro exemplo que eu costumo dar com os produtores. Se a gente chega no mercado e não tiver rótulo nenhum, não tiver embalagem nenhuma, eu pego um tomate orgânico e pego um tomate convencional, né, de características parecidas, assim, tempo de maturação parecido. Você consegue visualmente separar e dizer qual que é orgânico, qual que não é orgânico? Não consegue. Por mais que a gente possa fazer, por exemplo, uma análise de multirresíduos, pode dar algum indicativo, mas é um fator. E olha lá ainda, porque se a gente fizer agricultura bem feita, agricultura convencional bem feita, a gente não deveria ter resíduos nos produtos. Começa por aí. Mas vamos supor, né, que vamos só considerar que uma análise de pesticidas, por exemplo, ela não é necessariamente confiável, ela sozinha, para a gente garantir que aquele produto seja orgânico ou não. Então, como o processo de certificação ele é dependente de evidências, né, ele precisa ser verificado através de evidências, de registros, de controles, a gente precisa também dar esse respaldo da nossa parte para a certificadora e, consequentemente, a certificadora para os credenciadores, que vão permitir, né, a emissão do certificado. Então, esse conjunto de documentos que muitas vezes os produtores ficam chateados de ter que organizar é para justamente respaldar, né, as atividades que o produtor tem feito. Eu sei que o produtor fazendo sozinho, né, e vamos colocar ali um produtor pequeno, no interior, muitas vezes com dificuldade, inclusive para leitura e escrita, é difícil mesmo eles conseguirem fazer sozinhos os planos de manejo, né? É por isso que existem técnicos, né, consultores técnicos dos próprios municípios, das secretarias de extensão, das entidades de extensão rural dos municípios, né, igual aqui no Paraná é o IDR, por exemplo, outros municípios Emater, outras secretarias de agricultura do estado, eles também, né, em alguns municípios, eles são capacitados para ajudar os produtores pequenos a fazer esse processo de organização dos documentos. Então, o produtor pequeno também pode contar com esse apoio, mesmo
não tendo condições de arcar com o custo de um consultor, por exemplo. Existem essas possibilidades, né? Lógico que facilita muito para o produtor se ele tiver apoio de um consultor, de um técnico do lado, porque daí você consegue acelerar um pouco mais esse processo de levantamento de dados e de organização dos documentos. Não é que vai acelerar a certificação, mas você consegue organizar de uma forma mais direta, né? De uma forma mais correta e chegar com essas informações mais prontas ali para a certificadora. Acho que seria isso. Não sei se ficou mais algum ponto para falar, vocês me falem, por gentileza. Não, acho que foi bem claro, Ana. Ana Zibete, né? Ficou perfeito. Agora eu ia perguntar para vocês duas, Ana Helena também, se a gente tivesse, claro que toda informação do plano de manejo é importante, né? Está sendo solicitada lá e o ideal é que toda informação esteja correta, né? Seria o perfeito. Mas se a gente fosse aconselhar o produtor em alguns pontos que falar, ó, esses pontos são graves e pode trazer alguma consequência no momento da auditoria, como uma não conformidade ou até uma suspensão do certificado, alguma coisa mais grave. Quais pontos a gente aconselharia ele a ter mais atenção na hora do preenchimento? Vamos começar pelo seguinte. Primeiro que o Sistema Orgânico de Produção brasileiro, ele é uma legislação. Sendo assim, todos os pontos não cumpridos, qualquer um deles, pode gerar uma não conformidade. Então, uma não conformidade muito frequente entre os produtores orgânicos é o não preenchimento de algum item do PMO. Porque cada item do PMO é um requisito da norma e ele precisa estar claro para que a certificadora possa tomar uma decisão dentro daquele processo de certificação. Então, só que diante disso, a gente tem a prática de dizer de pontos dos requisitos da norma que põe em risco a integridade orgânica do produto e pontos que não põem em risco a integridade orgânica do produto. Mas é bom frisar que todos os requisitos precisam estar cumpridos para todos os requisitos aplicáveis, eu quero dizer. Então, por exemplo, os requisitos referentes à produção de composto próprio. Se o produtor não faz o próprio composto, então ele não é aplicável a ele aqueles requisitos. Requisitos referentes à irrigação. O produtor não faz irrigação, aqueles requisitos não vão ser aplicáveis a eles. Mas eu quero deixar claro que todos os requisitos têm que estar cumpridos. Todos os requisitos aplicáveis têm que estar cumpridos para que esse processo de certificação tenha como consequência a emissão de um certificado orgânico, de certificado de conformidade orgânica. Mas voltando, acho que mais ou menos naquilo que o Luiz estava querendo saber, é que eu tenho requisitos que põem em risco a integridade orgânica desse produto e tenho requisitos que não põem em risco a integridade orgânica do produto. Então, por exemplo, os requisitos que põem em risco a integridade orgânica são os requisitos referentes ao registro, aos registros e a possibilidade de eu fazer um exercício de rastreabilidade. Se eu não tenho registros, se eu não consigo fazer um exercício de rastreabilidade, não é possível garantir que aquele produto é orgânico. Outros requisitos que são referentes à integridade orgânica do produto são referentes aos insumos. Então, eu tenho insumos que são proibidos para a norma orgânica. Então, se este requisito de insumos não foi cumprido, este produto não é orgânico. Porque se ele recebeu algum insumo proibido, ele não é orgânico. Requisitos que também põem em risco a integridade orgânica do produto é referente à segregação. Uma propriedade que tem produção paralela. Importante salientar
que é permitido produção paralela com restrições. Produtos de ciclo curto, que são as hortaliças, basicamente as hortaliças, algumas frutas, o morango, por exemplo. Eu não posso ter, a norma não permite que eu tenha tomate orgânico, tomate não orgânico na mesma unidade produtiva. Mas eu posso ter banana orgânica e banana não orgânica dentro de um período. É importante entender as restrições da norma. Então, mas entendo, banana orgânica e banana não orgânica dentro de uma propriedade, eu preciso garantir que eu não vou misturar as duas bananas, porque isso coloca a risco a integridade orgânica do produto. Ou dentro de um processamento. Dentro do processamento, o processamento paralelo ele é permitido para sempre, de banana orgânica e de banana não orgânica. Mas eu preciso garantir ações que impeçam que essas duas bananas se encontrem e se misturem. Porque eu preciso garantir para o meu consumidor final que ele vai comprar uma banana efetivamente orgânica. Então, esses são exemplos de requisitos que põem em risco a integridade orgânica do produto. E aí, esses requisitos seriam que o Luiz chamou de mais grave. Não tem. Oficialmente não tem isso. Mas seriam questões que muitas vezes a gente não pode resolver. Se a gente identifica a utilização de um insumo proibido, eu preciso desclassificar toda a área onde foi aplicado aquele insumo proibido. E ele vai ter que voltar ao período de conversão e vai voltar do zero. Então, seria mais grave, né? Porque se esse produtor, por exemplo, já tem um comprador garantido para uma quantidade X do produto dele orgânico e ele tiver uma parte da propriedade dele desclassificada, ele não vai conseguir atender o comprador dele. Então, isso seria grave. E aí, os requisitos que não são referentes à integridade orgânica do produto, que são requisitos mais burocráticos, de esclarecimento da posição, né, onde que é guardado uma coisa ou outra, e que seriam esses requisitos. Só que isso é importante para a certificadora decidir, tomar decisões e avaliar um plano de ação corretiva apresentada pelo produtor. O produtor ele precisa entender que é uma legislação e todos os requisitos aplicáveis são obrigatórios. Perfeito. Eu recebi uma pergunta aqui. O formulário do PMO deve ser respondido de acordo com o que foi realizado ou o que será realizado? Você consegue responder, Esbeth? Acho que você já tinha até dado um spoiler disso. Assim, a gente costuma preencher, eu, pelo menos na recomendação, eu sempre gosto de colocar a situação atual, quando eu vou descrever uma situação, por exemplo. A gente descreve a situação atual, e se essa situação atual for diferente do que vai ocorrer nos próximos 12 meses, você já coloca ela também. Então, vamos supor, isso acontece muito quando você está começando, fazendo um processo de conversão, né? Então, eu estou usando agora, por exemplo, um adubo orgânico e vou produzir o composto para usar lá na frente. Eu ainda não tenho composto próprio, não uso ainda, mas eu estou usando um comercial que eu comprei anteriormente. No momento em que ele acabar, eu vou fazer a produção do meu composto próprio. Então, uma situação parecida. Eu vou ter que avaliar as duas situações, porque eu estou ainda utilizando o composto comercial, né, o adubo comercial. Então, eu coloco essa realidade atual e coloco lá na frente também o que vai acontecer se isso for acontecer dentro desse período dos próximos 12 meses. Agora, com relação, por exemplo, às informações que a gente coloca na tabela de talhões,
E me corrija se estiver errado, Ana, mas ali eu coloco aquilo que vai acontecer ainda, né? Quais as previsões? Eu coloco o que está atualmente em produção, né? Então, se eu tenho no momento, se eu estou com feijão naquele talhão, vou colocar o feijão, qual que é, se eu não colhi ainda, qual que seria a produção estimada daquele feijão, e vou colocar quais os cultivos que eu pretendo colocar na rotação desse feijão dentro desse período dos próximos 12 meses. Né? Que esteja dentro de um planejamento de vocês. Então, é importante que a gente tenha no momento que a gente for sentar para fazer o plano de manejo, a gente tem que pensar o que de fato eu quero comercializar como orgânico. Né? Quais os potenciais que eu tenho de mercado para eu ofertar esses produtos e o que eu consigo produzir disso. E aí colocar em que áreas, né, aproximadamente que área que eu vou plantar de cada cultivo, tudo mais. Aí, nesse caso, sim, a gente tem que colocar o que vem à frente ali e uma produção estimada. Óbvio que a gente não vai garantir, né, que vai cumprir aquela produção ali. Pode até passar um pouco mais da produção, dependendo se for um ano bom. Mas a gente coloca sempre uma média geral ali que a tua área costuma desempenhar ali naquela produção. Não sei se era nesse sentido, se esclareceu os pontos. Pelo que eu entendi da pergunta aqui, é isso mesmo, Ana. Acho que foi bem esclarecedora, que acho que deu. Perdão, Luiz. Só complementando também um pouquinho da tua pergunta anterior, eu gosto muito de uma metodologia que veio com uma atualização da normativa europeia, que é a avaliação de risco, né? Que faz pouco tempo que foi colocado como obrigatória aí nas atividades do pessoal que faz certificação para o mercado externo. Era uma metodologia que eu já usava antes mesmo dela ser obrigatória. De forma bem simplificada, tá? Se a Ana quiser complementar depois. Isso a gente precisa apresentar nesse plano uma avaliação de riscos de uma forma geral. E fazendo essa avaliação de risco é muito mais fácil para a gente, no momento desse planejamento inicial, você identificar aonde que você pode ter problema, aonde que você pode ter não conformidades. Então, correndo mais ou menos nesse sentido que eu vou falar para vocês já vão prevenindo os pontos, né, vão pelo menos ter ciência dos pontos em que vocês podem ter problemas lá na frente no momento de uma inspeção ou no decorrer ali do dia a dia das atividades na propriedade. E como que eu faço? Eu sento com o produtor, ou a mesma atividade se aplica também a unidades de animal ou processamento, a gente senta com o responsável e pergunta, qual que é o passo a passo teu no dia a dia? Né? O que você faz no dia a dia? Então, você prepara o solo, você planta, né? Você tem as atividades de controle de plantas daninhas, de controle de pragas e doenças, e tem a colheita, beleza, isso de cada cultivo. Tá, e o que você tem na tua propriedade? Eu tenho atividade de produção vegetal e tenho um gadinho ali que é para tirar leite e umas galinhas só para consumo próprio, beleza. Né? Tem atividade de processamento? Não tem. Você vai pegar tudo isso e vai colocar como se fosse uma lista. Os equipamentos que você possui, as instalações que a gente tem na propriedade, as divisas dos vizinhos que a gente tem dessa unidade produtiva, no caso de produção animal e vegetal. E esse manejo de cada cultivo que a gente faz. A gente vai olhar para cada etapa dessa e perguntar, pensando nas normas orgânicas, aonde que eu tenho um risco? Aonde que eu posso ter um problema aqui? Aí você vai, né, avaliando ponto por ponto. Então, vamos supor, com relação aos meus vizinhos, eu tenho uma parte da minha propriedade aqui que tem uma cultura de soja convencional. Tem um carreador aqui que passa do lado e tem mais ou menos uma matinha que vem até metade da área. A outra metade está aberta, né? Qual que é o risco ali? O risco é que o produtor do vizinho, né, o produtor vizinho, quando for fazer algum tipo de manejo na área dele, passe algum produto e esse produto contamine a área ou o produto orgânico no teu espaço, na tua unidade produtiva,
através da deriva. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de bloqueio ali que minimiza a chance dessa deriva chegar. Então, o que a gente tem que fazer para controlar esse risco? A gente tem que construir, por exemplo, uma barreira. Construir, que eu digo, plantar uma barreira, né? Usar espécies plantadas ou espécies nativas, deixa o mato fechar, ou planta aí uma outra árvore, ou planta uma outra espécie, por exemplo, para você fazer uma barreira de proteção para esse vizinho, para evitar que essa deriva chegue até a tua área orgânica. Ou então, vou deixar um espaço, uma zona de proteção aqui, em que essa zona eu não vou colher como orgânico, vou deixar ela, por exemplo, vou plantar uma capineira aqui e vou usar essa capineira depois para alguma atividade para os animais, né, para a alimentação animal da minha propriedade. São formas que a gente tem para evitar aquele risco, aquele problema, aquele perigo que a gente levantou inicialmente. Pode ser que isso aconteça de fato? Pode ser que não. Pode ser que o vizinho ali nem venha aplicar ou que aplique direitinho e que não tenha chance de ter deriva. Mas a gente está levantando essa hipótese que pode acontecer. Então, a gente está se precavendo dos perigos. Da mesma forma, por exemplo, com a questão dos insumos, por exemplo. Né? Insumos são pontos, eu acho que são os pontos mais, além da barreira, né, das divisas ali, são os pontos mais críticos hoje para a gente conseguir, além dessas não conformidades, para trabalhar, porque na prática, né, porque não conformidades, a gente tem bastante essas de PMO e tal, porque são questões, às vezes, de interpretação, leitura, alguns ajustezinhos que acontecem no meio do caminho, mas isso não necessariamente, igual a Ana comentou, vai ferir de fato a integridade orgânica do produto. Mas o insumo, se você aplicou um insumo que ele tem a composição proibida para alguma norma orgânica, perdeu, acabou. Você vai ter que começar a conversão do zero, de novo. Então, a gente tem que cuidar muito bem com relação ao insumo. Então, o insumo é a mesma coisa. A gente levanta com o produtor. Quais os insumos que você tem usado hoje? Né? Quais os insumos que você usa hoje? Né? Desses, a gente entende qual a composição, existe a possibilidade de manter ou não manter? Isso pensando numa conversão, né? Se tem que trocar algum insumo, por qual insumo nós vamos substituir? Aí vamos buscar no mercado. Existe algum insumo que já está validado, que já tem certificação para orgânico? Né? Existe alguma forma que você pode fazer na propriedade, um insumo, para minimizar o risco de você ter algum contaminante ali proibido? Né? Então, esses pontos são todos avaliados nessa avaliação de risco inicial que a gente faz. Avalia nas instalações. Quais instalações que a gente tem na propriedade? Tem um galpão lá de insumos, tem um galpão, uma tulha para guardar materiais, para guardar mantimentos, tem uma garagem, tem a mangueira dos bichos, tem a casa. Tá, mas alguma dessas atividades ali, por exemplo, que não vai ser certificado, por exemplo, orgânico, vai ser certificado só produção vegetal. Então, a produção animal é para o consumo próprio, mas o produtor tem ali, de repente, um medicamento para o tratamento veterinário desses animais. Esses produtos podem ficar armazenados no mesmo lugar que onde vão ficar os insumos orgânicos? Não podem. A gente precisa ter uma separação adequada, tem que ter uma identificação, tem que estar protegido. Né? Existem esses cuidados que a gente precisa ter em cada um desses pontos que eu comentei com vocês, né? Que eu passei para vocês. E esses pontos a gente levanta faz nesse tipo checklist inicial com o produtor. Os equipamentos, a mesma coisa. Vai fazer um processo de conversão? O pulverizador você não pode compartilhar com atividade não orgânica. Então, né, você vai ter um pulverizador exclusivo para atividade orgânica. Existe o compartilhamento de algum equipamento com algum vizinho, com algum parente próximo, né? Ou com alguma outra atividade interna mesmo na unidade produtiva que não é orgânica. Se existe esse compartilhamento, existe um risco. Qual que é o risco? De trazer, de repente, um contaminante para dentro da tua área orgânica. Então, pensando dessa forma, no meu ponto de vista e na prática como produtor, eu acho que fica muito mais fácil do produtor entender a importância da gente ter isso mapeado, de ter isso, né, registrado, e do porquê que a gente tem que fazer os controles, de porquê que a gente tem que anotar isso lá na frente para complementar a rastreabilidade. Porque ela tem que ser, o produtor tem que
né, apresentar o passo a passo do que ele fez, para ser possível, quando, né, a gente tiver a necessidade de olhar para trás, pegar um produto acabado e olhar para trás, ser possível de saber exatamente quando ele foi produzido, quando ele foi colhido, né, que tipo de tratamento que ele recebeu, quando ele foi plantado, quem plantou, em qual talhão que ele veio, né, e de qual produtor que ele foi produzido também. Então, esse sistema de rastreabilidade, ele é importante para a gente conferir, para a gente garantir que, de fato, esse produto é orgânico e ele pode receber esse selinho, né, pode receber o certificado. Então, nesses pontos eu acho importante. Para os insumos, a mesma coisa. Não deixe de listar, não deixe de relacionar todos os insumos que vocês utilizam na propriedade ou utilizam na indústria, né, ingredientes, aditivos. Às vezes, eu já vi muitos problemas com produtos de limpeza, porque o pessoal se preocupa bastante com adjuvantes, com ingredientes, né? Mas esquece, às vezes, de um produto de limpeza que entra em contato, na superfície que entra em contato com o produto orgânico. Vai limpar lá um resfriador de leite, por exemplo, você tem que ter um produto que seja permitido também pela norma, né? Existe esse controle na norma. Então, esses pontos são muito importantes. Então, no meu ponto de vista, são os mais importantes para a gente evitar problemas lá na frente. Perfeito. Eu queria complementar só uma questão. A Portaria 52, que foi publicada em 2021, ela tem muitos pontos onde ele exige avaliação de risco também. Não na mesma intensidade que a 848 do Regulamento Europeu, mas sim, é uma novidade que a gente não tinha antes na 46. Então, a Portaria 52 inseriu dentro do processo de certificação uma quantidade bem maior de avaliações de risco e é extremamente importante, é uma ferramenta de trabalho muito importante. E também queria voltar àquela questão do engajamento. O profissional que estiver trabalhando, que estiver atendendo o produtor e que tem que conversar com ele sobre preenchimento de plano de manejo orgânico, de registros, rastreabilidades e tudo mais, ele precisa, o desafio dele é fazer o produtor entender a importância de cada coisa que ele faz. Isso na vida da gente. Se a gente não consegue entender para que serve, a gente não dá atenção, a gente passa por cima. E não adianta só eu falar que é uma obrigatoriedade da lei. Eu preciso que o produtor entenda que dentro do meu planejamento, dentro da minha gestão, dentro da rastreabilidade, todos esses fatores são importantes. Tá. Quem vem de encontro agora, recebi uma pergunta aqui, se nós temos hoje no mapa uma base de dados, uma listagem de produtos que são aprovados para a cultura orgânica, de insumos, né? Que são aprovados para a cultura orgânica. Você quer responder para a gente, Ana Helena, Zibete, quem tiver mais? Eu posso dar o pitaco aqui? Pode. Claro. Como que eu faço, tá? O que a gente costuma fazer? É muito mais fácil quando a gente trabalha só com legislação brasileira, tá? Muito mais fácil. Mas isso vai valer para todas as normas. As normas, de forma geral. Nos sites das certificadoras, algumas certificadoras que fazem processo de validação de insumos, eles permitem que a gente consiga buscar, né, alguns insumos que já estão validados por eles, né, que receberam uma confirmação que aquele insumo é permitido para a norma orgânica. Alguns indicam, né, a maior parte deles indicam quais as normas que aquele produto está atendendo. Se você tem acesso a esses produtos, facilita muito. Ele já te dá a indicação certinho de qual norma que você pode usar, se existe alguma restrição, ele já dá a restrição ali também, e é só você colocar no teu plano de manejo, né, naquela lista dos insumos que você vai usar, ele como um produto possível de uso.
E, lógico, entra em contato com a empresa, pede o certificado, dizendo, né, que você pretende fazer uso desse produto. Algumas empresas, elas já estão acostumadas com isso, elas permitem e enviam o documento. Outras têm um pouco mais de dificuldade, eles querem, muitas vezes eles só enviam esses documentos no momento em que o produtor faz a compra do produto, né? Então fica nesse impasse muitas vezes, né, na conversa. Mas a minha recomendação é que entre em contato com o representante local ou com o gerente de vendas, enfim, e insista que é para justamente fazer a avaliação desse insumo, para colocar no plano de manejo, explica para eles que é necessário mandar essa listagem de insumos antes do uso, para que a certificadora possa ter capacidade de avaliar anteriormente e emitir essa permissão do uso desse insumo. Existe um outro caminho também, através da plataforma Agrofit, do MAPA, do Ministério da Agricultura. Isso vale só para fitossanitários, tá? Então, por exemplo, fungicidas, inseticidas, herbicidas, mas não é o caso, porque não tem nenhum registrado ainda para orgânico. Mas a gente tem ali, naqueles produtos, no Agrofit do Ministério da Agricultura, uma possibilidade da gente procurar produtos que já estão avaliados pelo próprio Ministério da Agricultura, estão registrados para a agricultura orgânica. Então, foi lançado há um tempo atrás, não lembro que ano agora, um decreto que permitiu, né, o registro, foi feita toda uma alteração da questão de registro de insumos no Brasil, e esse decreto permitiu que alguns produtos, né, que possam ser registrados como produtos permitidos para a agricultura orgânica. São justamente produtos que não têm efeito tóxico, né, significativo, e eles têm um processo de avaliação meio mais simplificada, justamente pelo histórico do produto. E hoje já tem bastante produtos relacionados com esse registro. Como que eu faço? Eu entro no portal do Agrofit e vou lá, tem uma opção, você pode colocar Agrofit no Google lá, né? Agrofit Mapa. Vai abrir um link, você vai abrir nesse link e colocar produtos formulados. E lá no finalzinho do formulário para busca, vai ter um pontozinho, tipo uma folhinha ali, que está escrito produto aprovado para agricultura orgânica. Você seleciona ali e busca consultar. Ele já vai te dar uma lista de todos os produtos que estão registrados para orgânico aqui no Brasil. Tá? Então, esses, aí está um pouco mais, né, fácil da gente conseguir fazer essa consulta. Mas, na prática, alguns outros produtos, por exemplo, fertilizantes, eles são os mais difíceis. A gente daí ainda tem que fazer o caminho mais manual, que é entrar em contato com a empresa, pedir ficha técnica, documentos, análises ou declarações, né, de origem do produto, enfim, declarações que são necessárias para cada tipo de produto, e enviar esses documentos junto com o plano de manejo orgânico antes, né, para que a certificadora consiga avaliar isso previamente. Perfeito. Eu não tenho nada a acrescentar. Recebi uma pergunta aqui também, Ana Helena, sobre produção indoor com iluminação artificial, se pode ser certificado. Veja, a gente tem uma nota técnica que foi publicada em 2022, explicando como que a certificadora pode certificar uma produção suspensa, mas indoor só em casos muito específicos, como, por exemplo, produção de brotos ou produção de cogumelos. Dos princípios da agricultura orgânica é que ele seja o mais natural possível. Então, não são permitidos nenhum tipo de produção que tenha algum recurso artificial, né? Então, por exemplo, hidroponia, aeroponia, indoor com iluminação artificial, não são permitidos. As exceções são para produção de brotos e alguns tipos de cogumelo, não mais. Legal.
E eu tenho só mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. Eu vou ler aqui que eu não consegui gravar ela, pergunta longa. Supondo que um lote de sementes orgânicas tenha sido comprado com certificado orgânico válido, e a empresa que comprou renove periodicamente o boletim de análise de sementes, mantendo todas as garantias e documentos dentro da legislação de sementes e o certificado orgânico em dia, esta empresa pode continuar vendendo essas sementes, mantendo as espécies desse lote certificado, mesmo que mesmo que nos anos seguintes a empresa que produziu e vendeu as sementes não renove a certificação. Deu Eu para não sei pegar? se eu não sei se eu entendi. Vou tentar resumir. Uma empresa orgânica devidamente certificada comprou um lote de material de propagação certificado. No momento da compra, este lote está certificado. Ela Uhum. armazenou esse lote para ir utilizando dentro da validade desse material. Só que neste meio de caminho, a empresa que vendeu a semente lá atrás não está mais certificada. Seria isso? É isso que eu Você entendi, Ana. pode continuar utilizando, não tem problema nenhum. E lembrando que a semente no Brasil, para a norma brasileira, a gente ainda tem a exceção de que, na indisponibilidade de material orgânico, eu posso utilizar o material convencional, dando preferência para o material sem tratamento. Ou seja, se eu não conseguir encontrar um material sem tratamento, eu posso utilizar inclusive o com tratamento. Então, para a norma brasileira, essa pergunta a gente nem tem que se preocupar neste momento, porque a gente está em constantes mudanças. Então, a portaria 52 foi publicada em 2021, causando algum problema nessa questão de sementes e mudas. Daí, em 2022, eles publicaram a portaria 404, que mudava, mas ainda não resolvia a questão das sementes e mudas aqui no Brasil. E agora, recentemente, em 2024, foi publicada a 685, que nós voltamos àquilo que, na prática, a gente fazia com a 46. Ou seja, o cliente apresenta para a certificadora documentos comprobatórios de indisponibilidade de material orgânico ou não tratado, e aí a certificadora tem autorização do MAPA para emitir uma exceção de uso de sementes convencionais. Então, isso é o Brasil, e essa preocupação hoje não tem problema, né? E isso seria muito mais aplicável para as normas internacionais, Regulamento Europeu e NOP, onde não é permitido utilizar semente convencional com tratamento. Sem tratamento, eu também posso autorizar o uso, desde que comprovada a indisponibilidade. Mas, de qualquer forma, este cenário que foi descrito nesta pergunta, que é no momento da compra, o certificado estava válido, este material que está com você, ele continua orgânico até você acabar de utilizar ele. Ok? Perfeito, Ana. Tá. Eu acho que nós respondemos todas as perguntas. Se ficou mais alguma, eu vou avaliar aqui. E se eu não souber responder, eu consulto minhas mentoras aí, né? E peço para me ajudar na resposta, tá? Para a gente não deixar ninguém sem resposta. E gostaria de agradecer vocês pela aula que vocês deram hoje. Foi muito legal, muito interessante. Eu acho que deu para tirar muita dúvida do pessoal. Eu acho que foi muito válido esse tempinho nosso aqui. Queria agradecer muito vocês pela disponibilidade. Eu agradeço também, Luiz, Ana, mais uma vez aí pelo convite, pela abertura, pela troca. Eu acho que foi muito proveitoso, embora, né, eu tenha caído aí por conta da situação do clima aqui,
Mas no final das contas deu certo, deu para a gente se comunicar. Peço perdão aí a todos pela situação, mas eu espero que não tenha comprometido a qualidade do nosso bate-papo. E agradeço aí a SBCert também pelo convite, pela organização. Esses vídeos, esses conteúdos, eles são muito importantes para quem está iniciando o processo e não sabe por onde começar. Muitas vezes a gente vai buscar informações aí no YouTube, as pessoas às vezes trazem informações mais rasas, né, e acabam, ou muitas vezes até meio confusas, assim, né, e acabam confundindo ainda mais o produtor. Então, é importante que esses tipos de conversas, assim, elas, né, sejam feitas para ajudar quem realmente está precisando de informação aí. Bom, eu também queria agradecer a todos pela presença, pela disponibilidade. A gente trabalhou para tentar trazer um conteúdo claro e objetivo para facilitar a vida de vocês. Agradeço a confiança no nosso trabalho, de estar aí participando desse SBC Talk, né? E, enfim, foi uma experiência bastante válida. Obrigada a todos. Então tá, obrigado, gente. Qualquer dúvida nos enviem, então. E teremos outros SBCert Talk durante o ano. E estamos abertos, né, a ideias, a dúvidas, para que a gente possa ter outros e que seja produtivo como foi esse. Obrigado a todos pela presença. Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.